Olá, sou a Rita França Ferreira e dou-lhe as boas-vindas ao podcast Vita Ler, onde todas as semanas aconselhamos a vitamina de leitura na dose certa, com desculpas para ler. Acredite, no final vai poder dizer sem preguiça, Vita Ler. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Vita Ler. No episódio de hoje falamos de Crónicas do Mal de Amor, de Helena Ferrante. Este livro é uma coletânea de 3 romances e dedicámo-nos à sua leitura em 2 fases. A primeira fase foi antes de estrear o filme A Filha Perdida, em 2022, realizado por Maggie Gyllenhaal, e tem como atriz principal uma das nossas atrizes de eleição, a Olivia Colman. É baseado no romance A Filha Obscura, que faz parte desta coletânea. A segunda fase da leitura deste livro surgiu agora com a dinamização pela rúbrica do autor do Clube de Leituras e Tertúlias, uma página do Instagram, ter dedicado o mês de outubro à leitura desta autora. Achámos que seria uma excelente oportunidade de lermos os restantes 2 romances. Antes de vos falarmos da nossa experiência sobre as 3 narrativas, não queríamos deixar de confessar que no Desculpas para Ler somos fãs incondicionais da autora ou ao autor Helena Ferrante. Até hoje a sua identidade mantém-se desconhecida. O facto de irmos sempre às escuras por não sabermos quem escreve é quase semelhante a uma espécie de The Voice, focando no que realmente importa. Dedicámo-nos à sua escrita, à sua genialidade em abordar temas tensos e sensíveis e deixamos de lado o seu percurso, a sua vida. Recordamos que começámos pela tetralogia da Amiga Genial, seguimos para A Vida Mentirosa dos Adultos, depois dedicámo-nos ao seu livro de crónicas A Invenção Ocasional, que recomendamos vivamente, e lemos o seu As Margens e a Escrita, um livro que coleciona uma série de conferências escritas pela ou pelo escritor ou escritora, e ficando a faltar Escombros e um livro infantil, A Praia de Noite. Também um dado curioso é que apenas vimos a adaptação a filme do A Filha Genial. Todas as outras adaptações a série ou a filme não procurámos assistir. Quisemos manter a ideia dos personagens. A única exceção foi devido ao facto de Olivia Colman, como já referimos, ser uma das nossas atrizes favoritas. Voltando ao livro. Como referimos, este é constituído por 3 romances, designados Um Estranho Amor, Os Dias do Abandono e A Filha Obscura. Não têm conexão entre eles em termos de história, mas as 3 narrativas têm elementos em comum. Colocam sempre o foco na personagem feminina, tocam em temas fraturantes e pertinentes, são sempre iniciados de uma forma soberba que nos prende de imediato e abordam relações pais e filhos, de alguma forma. A dinâmica familiar está sempre presente. Começamos por Um Estranho Amor, o primeiro romance. É dedicado ao tema da violência doméstica, do abuso e assédio sexual, bem como à desistência pela pressão da sociedade e até de uma má gestão de expectativas, diria. A história é contada pela filha e é espelhado o rancor, a raiva e desdém relativamente à mãe, mas também à descoberta do amor. Em Visita à Casa da Mãe, depois do seu suicídio, lê-se: quando se entra na casa de uma pessoa morta, recentemente, é difícil acreditar que está deserta. As casas não conservam fantasmas, mas retêm os últimos gestos de vida. Partimos para o segundo romance, Os Dias do Abandono, que fala de temas igualmente complexos, tais como o abandono do lar pelo marido, deixando uma condição precária a mãe e os filhos, aborda o tema do papel da mãe, que não nos podemos esquecer também é mulher, e esta fica muitas vezes com a responsabilidade dos filhos em caso de abandono, e não só, muitas vezes tem de abdicar desde a maternidade, da sua vida profissional e também da sua vida pessoal. A narrativa também tenta aprofundar o porquê da separação,
até do ponto de vista do homem, que se vê preso à angústia do envelhecimento por viver com a mulher de sempre e tal já não fazer sentido e precisar de se sentir rejuvenescido. Mário, o marido, chega a dizer: quando vivemos com outra pessoa, quando dormimos na mesma cama com ela, o seu corpo se torna como num relógio. Um contador, disse ele. Um contador da vida que passa deixando um rastro de angústia. É magnífica a forma como Ferrante aborda a progressiva degradação da personagem feminina e da sua consciencialização da perda, do abandono, bem como a força interior que a impele a se levantar, a encarar a realidade, a sarar a dor e a seguir em frente. O terceiro romance designa-se A Filha Obscura e, como referimos, deu origem ao filme A Filha Genial. De todos os três romances, talvez seja o que aborda o tema mais sensível e se centra na maternidade. Maternidade que não pode ser sinónimo do abandono do papel como mulher, ou seja, pelo facto de assumirmos um novo papel na nossa vida, tal não significa que aglutine o nosso corpo, o nosso desejo, a nossa ambição profissional e a nossa identidade. É só mais um papel. As mulheres são muito mais do que isso. Talvez o que choque neste abandono da mãe é que o arrependimento nunca está presente e é fantástico como são espelhados os vários pontos de vista, de modo a percebermos que é impossível até defender um lado da barricada. Que questão tão atual, não é? Lembra-nos uma frase que lemos algures: sou mãe e estou exausta. Obrigada por estar desse lado. Não se esqueça, caso ache o podcast útil para lermos mais e melhor, partilhe com os seus amigos. As citações lidas no podcast são originais do livro Crónicas do Mal de Amor, de Helena Ferrante, editado pela Relógio d'Água. Vita Ler, o podcast vitamínico que desperta desculpas para ler.